Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, né? Nós estamos de volta com a nossa aula com os filos dos animais e hoje nós vamos estudar o último filo, que é o filo dos cordados, tá? E nessa aula nós vamos reconhecer a importância ecológica de diferentes espécies aí da nossa fauna. Então, os cordados, eles vão estar representando aí o grupo de animais do filo Chordata, são representados por alguns invertebrados aquáticos e todos os outros são vertebrados mesmo comuns, tá? Como os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e também os mamíferos, tá? Então são esses os representantes que nós vamos estudar hoje. E existem também 4 características que elas vão unificar os cordados, né? Que todos eles vão ter, tanto os invertebrados quanto os vertebrados vão ter. Que características são essas, né? Será a presença de uma notocorda, serão as fendas faringíneas, o tubo nervoso dorsal e uma cauda pós-anal. Então, a principal característica mesmo dos cordados é a presença, né, durante a sua formação embrionária, de um cordão fibroso, que ele vai estar disposto no dorso do embrião, e que ela é chamada de notocorda, tá? Alguns desses animais, eles vão conservar essa notocorda por durante toda a sua vida, tá? Mas há entre aqueles que eles vão sofrer gradualmente algumas transformações, que essa notocorda ela vai ser substituída por um tecido ósseo, que vai resultar no aparecimento da coluna vertebral, que são as vértebras, tá? Que vão estar dispostas aí nesses seres, tá? As demais características, elas são as fendas faringíneas, tá? Que ela é uma abertura na faringe, que nos peixes vai originar as fendas branquiais, e no homem, que elas são as fendas que vai originar aí as cordas vocais, tá? E a outra característica aí que existe nesses animais é o tubo nervoso dorsal, ou simplesmente, né, o tubo nervoso neural, que ele vai ser, nos seres humanos, ele vai corresponder à medula espinhal, tá? E todos os animais, né, todos os cordados, eles são animais de simetria bilateral, eles são animais celomados, que nós já estudamos tudo isso em aulas passadas. Eles vão ter uma circulação fechada, o sangue de todos eles é um sangue pigmentado pela hemoglobina e o tubo digestivo é completo, tá? E em relação à cauda pós-anal, alguns desses cordados, essa cauda ela vai desaparecer aí na fase embrionária, outros vai se alongar uma cauda na fase adulta. E nós temos aí a classificação dos cordados, né? Existe cerca de 45 mil espécies de cordados conhecidas, tá? E elas são distribuídas em subfilos. Esses subfilos, nós vamos ter os protocordados e os eucordados. Os protocordados, eles são animais sem crânio, tá? Eles não possuem crânio, como é uma característica aí dos cordados. Esses protocordados, eles são subdivididos em urocordados e cefalocordados. Já a outra subclasse nós vamos ter são os eucordados, também chamados de craniados. Esses craniados, eles se subdividem em agnatos e gnatostomas, tá? O que é que nós precisamos saber? Que os urocordados e os cefalocordados, que são aí da subclasse dos protocordados, eles não possuem crânio e nem coluna vertebral. Então, eles são os cordados invertebrados. E provavelmente eles são os cordados mais primitivos, né, que existem aí no mundo atual, tá? Já os eucordados, todos eles são vertebrados, tá? E eles possuem cerca de 98% das espécies desse filo, né? Então, os protocordados, eles só são 2% aí da quantidade geral dos cordados. Aí nós temos
As características dos protocordados. Primeiro, eles são animais marinhos sésseis, tá? Esses animais, eles podem viver isolados ou em colônias, mas geralmente eles são encontrados grudados em rochas, também em algumas algas maiores e às vezes também enterrados no substrato. O tamanho deles vai variar um pouquinho, né, de alguns milímetros até no máximo 10 centímetros. Outra coisa interessante é que eles não vão apresentar uma cabeça diferenciada. Eles não vão ter aquele crânio, aquela cabeça bem diferenciada. Alguns deles, como o anfioxo, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, eles possuem o formato do corpo que vai até lembrar o formato do corpo de um peixe, né, que é esse aqui. Mas eles não são peixes propriamente ditos como os peixes que a gente conhece, né? E eles costumam viver no litoral, enterrado na areia ou fixo em rochas e algas, tá? Nós temos também os craniados. Esses craniados, eles se subdividem em agnatos, como eu já tinha falado anteriormente, e gnatostomados. O subfilo dos cefalocordados, por exemplo, que são os agnatos, eles são animais marinhos, de corpo mole, e também ele é achatado na parte lateral e afilado nas extremidades, né? Ele já tem essa estrutura diferente. E eles também têm o hábito de se enterrar na areia, né? Em posição vertical. E eles deixam apenas a boca exposta, né? Só esperando ali a presa para eles capturarem, tá? Mas eles podem nadar em águas rasas também, tá? E uma característica marcante aí desses cefalocordados é a presença de uma boca que ela é rodeada por filamentos, que são chamados de cirros, tá? Então, eles têm essas características, são chamados de cirros bocais, tá? Os gnatostomados, eles vão se subdividir em peixes e tetrápodas. Eles são organismos que já possuem mandíbulas, diferente dos agnatos, né? Então, os peixes, eles podem ser peixes cartilaginosos ou peixes ósseos. Quando eles são peixes cartilaginosos, nós dizemos que eles são condrictes. E quando eles são peixes ósseos, dizemos que eles são osteíctes. E a gente vai estudar alguns detalhes dessas características aí desses peixes, tá? Então, os tetrápodas, eles são animais já bem mais evoluídos. Por quê? Porque eles já conseguiram conquistar o meio terrestre, eles andam em 4 patas, ou eles possuem os 4 membros, né? Os membros superiores e os membros inferiores, que são os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, vamos conhecer, né, um pouco das características gerais. Primeiro, nós vamos conhecer os agnatos, tá? Os peixes condrictes, eles são cartilaginosos, eles vão incluir aí os tubarões, as raias. Muitas vezes, eles são também classificados como celáceos. Mas eles são peixes geralmente oceânicos, que eles vão possuir um esqueleto totalmente formado por cartilagem, mas essa cartilagem não é uma cartilagem comum, ela vai estar coberta por um tecido bem específico, que é chamado de cartilagem prismática ou calcificada, tá? Então ele tem essa característica aí geral. Outra coisa interessante é que eles vão ter uma boca ventral. Eles também vão ter de 5 a 7 pares de arcos fendais, tá? Então, eles vão ter essas características. Uma outra coisa também que é interessante que você faça aí a anotação no seu caderno é que eles não possuem uma bexiga natatória. Eles não vão ter essa bexiga natatória que vão ajudar eles aí a nadarem, né, com mais facilidade. E os representantes que eu trouxe aqui para vocês, né, desses condrictes são as raias, que nós temos aqui, temos os tubarões e temos as quimeras, tá? Já os osteíctes, que são os representantes aí dos peixes ósseos, eles vão apresentar um corpo que nós dizemos que é um corpo fusiforme, eles vão ter uma pele com muitas glândulas mucosas, vão ter escamas bem finas e flexíveis que vão se originar aí da mesoderme. Outra característica interessante que eu preciso que você
faça aí anotações, é em relação à boca, né? Eles vão ter uma boca frontal, diferente dos condrites, né? Que a boca deles não era uma boca frontal. Eles vão ter também 4 pares de arcos branquiais, eles vão ter um par de fendas branquiais, eles vão ter a bexiga natatória, né, que ela pode ser modificada em pulmão. E nós temos também os tetrápodes, né? Os tetrápodes, eles vão constituir uma superclasse de vertebrados terrestres. Eles são possuidores de 4 membros, tá? Eles podem andar sobre os 4 membros ou não, tá? Eles podem andar também só por 2 membros, que aí são bípedes, tá? Que no caso somos nós, os seres humanos. Os tetrápodes, eles evoluíram dos peixes de nadadeiras há cerca de 395 milhões de anos atrás, no período devoniano, que foi conquistado aí por esses seres, né, que eles foram conquistando o meio terrestre. A primeira dessas subclasses é a subclasse dos anfíbios, que são animais vertebrados, eles vivem em meio aquático e também no meio terrestre, então eles ainda estão aí nesse processo de transição. Eles mantêm um forte vínculo com a água, porque eles não podem se afastar nelas, porque eles vão precisar manter a umidade da pele deles. A fecundação desses animais geralmente é uma fecundação externa e ocorre na água, tá? Então, os anfíbios, eles estão nesse meio de transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tá? E outra coisa que é importante que vocês saibam é que eles possuem ovos sem casca calcária. Os ovos deles são ovos molinhos, tá? Eles não possuem aquela casca calcária como é comumente que a gente conhece aí nos ovos. O desenvolvimento dos anfíbios é um desenvolvimento indireto. Por quê? Porque ele vai ter a fase larval, que é aquática, e vai ter a fase adulta, que é terrestre. E eles são os únicos grupos de vertebrados com metamorfose. Uma outra característica sobre os anfíbios é que eles podem viver, eles vivem em água doce, mas há 2 exceções, que é a rã, que ela é comedora de caranguejos, que ela vai viver no ambiente marinho, e a rã aguadeira, que ela vai ser uma rã do deserto australiano. Existem outras características aí desses anfíbios, né? Que eles vão ter um pulmão onde vai ocorrer trocas gasosas, eles vão ter uma pele permeável, que elas também vão executar trocas gasosas. O coração deles tem apenas 2 átrios e um ventrículo. Eles vão ter um tímpano, né, que é uma membrana que vai vibrar com o som e vai remitir estímulos para as estruturas nervosas do ouvido deles. Eles também vão ter pálpebras que vão proteger os olhos, e além de proteger os olhos, vão estar aí realizando uma limpeza aí nos olhos desses animais, tá? E as patas desses animais são patas bem definidas, tá bom? E mais uma coisa que eu quero falar para vocês em relação à respiração, é que na fase larval ela é branquial e na fase adulta ela pode ser pulmonar, cutânea ou bucofaringínea, tá? Então ela pode ter aí essa variação na respiração. Eles também são classificados em anura, ápoda e urodela. Os anuros, quando eles são adultos, eles vão possuir patas e não vão apresentar caudas, né? Que o exemplo aí que eu trouxe para vocês são os sapos, as rãs e as pererecas, tá? Então eles são organismos sem cauda, ok? Já os ápodes, eles vão ter o corpo cilíndrico, eles não vão possuir patas. As cobras cegas, elas vivem enterradas no solo e elas são mais ativas à noite, tá? Essas cobras cegas, elas lembram muito uma minhoca, só que diferente da minhoca é que as cobras cegas, elas vão possuir osso e cabeça, mesmo sendo bem delimitado, mas eles vão possuir osso e cabeça, tá? A diferença aí para você
Se você encontrar, pensar que é um grande minhocão ou se é uma cobra cega, é só você observar se tem osso ou não. Já os orodelas, eles vão possuir o corpo alongado, vão possuir patas laterais e uma longa cauda. O exemplo que eu trouxe aí para vocês são as salamandras e os tritões, tá? Que são esses seres bem bonitos, bem exóticos, né? Bem diferentes. E na história do evolucionismo, os répteis, eles foram os primeiros animais vertebrados a conquistarem o ambiente terrestre definitivamente, tá? Os exemplos que eu trouxe aí para vocês de répteis são as tartarugas, os jabutis, os cágados, as cobras, as serpentes, os jacarés, os crocodilos, os camaleões, as iguanas e também os lagartos, tá? Então eles vão ter essa variedade aí de representantes, tá? E eles surgiram há cerca de 300 milhões de anos atrás. Os répteis primitivos, eles originaram os dinossauros, os mamíferos, as aves e os répteis atuais, tá? Durante um período de aproximadamente 150 milhões de anos, que foi o período Jurássico, os dinossauros, eles dominaram aí todo o planeta, ocupando todos os habitats. Nós temos aí esses dinossauros, que eles são seres, né, que fazem parte aí da infância de muitas pessoas. Os répteis também, eles vão ter o corpo formado por uma cabeça, pescoço, tronco e cauda. Eles possuem 2 pares de membros locomotores, cada um com 5 dedos, acabados em garras e pernas reduzidas em alguns lagartos, mas que é ausente em outros, como a cobra, né? Eles podem ser animais rastejantes ou nadadores, como as tartarugas marinhas, que possuem aí as patas em forma de remos, né? A pele deles é uma pele ressecada e também ela é bem resistente, tá? Mas tem alguns desses animais, como as tartarugas e os jabutis, que eles podem apresentar uma placa óssea de origem dérmica, né? Então eles vão usar essas placas para eles se protegerem. Aí nós vamos para a classificação dos répteis atuais, né? A primeira classificação aqui são dos quelônios, que são as tartarugas, os cágados e os jabutis. As tartarugas, por exemplo, elas vivem em ambientes de água doce ou de águas salgadas. Já os cágados, eles são encontrados somente em água doce e os jabutis em ambiente de terra firme, tá? As principais características dos quelônios são a presença de uma armadura óssea, que é o casco, né, ou a carapaça, que com essa armadura que eles têm, com essa carapaça, vão ajudar eles a proteger-se, né, dos predadores, também a evitar choques mecânicos ou ataque de qualquer outro ser vivo, tá? Então eles têm essa capa protetora aí. Nesses animais também há uma ausência de dentes, eles não possuem dentes e há a presença de um único bico de lâminas córneas que vão permitir aí a captura e também para cortar os alimentos, né, ao qual eles precisam. A outra ordem que nós temos é a ordem dos Squamata. A cobra, ela é representante do grupo dos ofídeos, que também podem ser conhecidos como escamados, porque eles possuem o corpo todo recoberto por escamas, e eles são representados aí por cobras e lagartos. E a ordem dos Squamata, ela é subdividida em lacertídeos, que são os lagartos, e os ofídeos, que são as cobras, tá? Os lagartos, eles vão apresentar 4 patas e as cobras são ápodes, né? Quer dizer o quê? Que elas não possuem membros nenhum. E algumas espécies desses animais, que são representados aí pelas serpentes, são animais peçonhentos, tá? Animais que eles podem liberar venenos e levar o indivíduo à morte, tá? A presa que eles tiverem aí. Os crocodilianos, eles representam a maior parte dos répteis que existem atualmente, tá? As principais características aí dos crocodilianos são um corpo revestido por uma placa córnea, eles vão ter a presença de 4
patas curtas e uma cauda. Eles também vão possuir dentes grandes e afiados. O coração deles já vai ser um coração mais evoluído, porque ele vai ter 4 cavidades completamente separadas, tá? Então, esses são alguns dos representantes aí dessa subclasse crocodilo. A outra classe que nós temos é a classe das aves, né? Que são animais vertebrados, animais de sangue quente, por isso são chamados de homeotérmicos. Eles possuem o corpo revestido de penas, eles possuem cerca de 9.000 espécies conhecidas, eles ocupam vários tipos de ambientes e, de maneira geral, eles dominam mesmo o ar, né? Porque são voadores. Uma coisa interessante que vocês precisam saber sobre essa classe é que eles possuem a capacidade de voo muito alta. Por quê? Porque eles têm algumas estruturas que vão ajudá-los a ter essa capacidade de voo, né? Que estruturas são essas? Eles vão ter o externo bem desenvolvido, né? Que são esses ossos. Eles vão ter uma musculatura peitoral. Eles vão ter ossos pneumáticos, que são ossos muito leves. Eles vão possuir asas, eles vão possuir uma visão bem melhorada e também eles possuem os sacos aéreos, tá? Então são algumas das características gerais aí da classe das aves. O interessante que você precisa saber também é que eles não são apenas animais bonitinhos, né? Mas eles também são animais que podem trazer doenças aos seres humanos. Por exemplo, né, os pombos, as fezes deles podem transmitir histoplasmose, que é uma meningite fúngica. Outra coisa é que nas florestas da Austrália e também da Nova Guiné vive uma ave bem peculiar, que é o caçoar, que é essa avezinha aqui, tá? Ela é uma ave que tem a altura de uma pessoa adulta, ela vai apresentar uma crista, que é uma crista óssea, que vai ajudar ele a abrir caminhos na floresta, né, quando ele estiver andando por lá. Uma outra curiosidade é sobre essa ave aqui, ó, o albatroz. Ela é uma ave que a envergadura, né, das asas dele, né, de um adulto, ela é superior a 3 metros e os ossos deles são mais leves que o peso das suas penas. Então, são animais muito leves, eles conseguem alçar grandes voos, tá? Então, são algumas curiosidades aí da classe das aves, tá? Já a última classe, que é a classe dos mamíferos, né? Estima-se que existam mais de 5.000 espécies de mamíferos, né? Eles são encontrados em quase todos os biomas do planeta. Eles são animais terrestres, aquáticos e também podem ser voadores, como os morcegos, tá? Esses mamíferos, eles vão se caracterizar pela presença de pelos por todo o corpo e também por glândulas mamárias nas fêmeas. E o pelo funciona como um isolante que vai estar dificultando a dissipação do calor da superfície da pele aí para o ambiente, né? Essa característica vai permitir que a temperatura do corpo desses mamíferos, elas se mantenham constantes. São animais que vão possuir glândulas mamárias. Os mamíferos também têm dentes diferenciados, que são os incisivos, os caninos e os molares. Possuem diafragma, que vai ajudar na respiração, e eles são animais com características bem diferenciadas dos demais. Em relação à classificação, os mamíferos, eles vão se diferenciar também pela forma como ocorre o desenvolvimento da gestação deles. Por exemplo, né, que ainda existem mamíferos que colocam ovos, que eles são conhecidos aí como monotremados, tá? Em relação à classificação deles, são conhecidos como monotremados. Porém, o ovo permanece por um bom tempo dentro do corpo materno, onde ele vai receber todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Um exemplo de monotremados que eu trouxe aqui para vocês é o ornitorrinco, tá? Que é esse animalzinho aqui
bem diferentes, tá? Eles são animais ovíparos, tá? Uma outra classe aí dos mamíferos são os marsupiais, que eles têm parte da gestação no interior do corpo materno e após isso o filhote ele se desenvolve no interior de uma bolsa, né? Essa é uma bolsa térmica, ela é chamada de marsúpio. Então eles possuem essa característica que é única dessa classe, dos marsupiais. E os representantes que eu trouxe aí para vocês, acredito eu que vocês conheçam eles, que são os cangurus, os koalas e os gambás sul-americanos, tá? E a classe dos placentários, onde a característica mais marcante aí dessa classe é que durante toda a gestação ela vai se desenvolver no interior do corpo da mãe, tá? O desenvolvimento deles sempre vai ser dentro do corpo materno. Os representantes que eu trouxe aí para vocês são os quirópteros, que são os morcegos, e os primatas, tá? Então, as características gerais aí sobre os cordados são essas, né, que eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? Então, eu espero que vocês tenham feito as anotações de vocês. Se tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários aqui dessa aula, que o que eu puder eu respondo para vocês, tá? E, no mais, né, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que todos vocês estejam bem. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!